Olá, boa noite. Estamos retomando o Momento Bancário depois de 31 dias de greve e para fazer um balanço da campanha, para esclarecer algumas dúvidas. Vocês que estão nos assistindo pelo site, pelo Facebook, podem mandar sua pergunta também. E para conversar um pouco sobre o resultado da campanha, o Acordo 2 anos, as ACTs, o Acordo Coletivo de Trabalho do Banco do Brasil e da Caixa, também da FENABAN. Junto comigo aqui está Dr. Erickson Crivelli, que é advogado trabalhista. Boa noite, Crivelli, tudo bem? Boa noite, Vânia. Obrigada aí pela presença. Dionísio Reis, que é empregado da Caixa e é coordenador da Comissão de Empresa. Boa noite, Dionísio. Boa noite. João Fukunaga, que é funcionário do Banco do Brasil, também da Comissão de Empresa do Banco do Brasil. Boa noite, João. Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. E a gente vai começar falando um pouco do resultado da campanha. Vocês já viram, a gente já fez folhas bancárias, matérias no site, esclarecemos e vamos também esclarecer as dúvidas de vocês. Já recebemos algumas perguntas desde que a gente anunciou o Momento Bancário e vai ser o momento da gente dialogar, esclarecer as dúvidas, falar um pouco sobre a convenção coletiva, o que significa um acordo de 2 anos, né? Qual o balanço dessa campanha. A gente, depois de 31 dias de greve, eu acho que uma das greves mais longas que a categoria bancária fez, nos últimos 20 anos, com certeza, a mais longa. Em 2004, a gente teve uma campanha salarial uma greve de 30 dias, e nessa daí nós saímos com acordo de 2016 e 2017 já fechados, já negociados. Bom, na década de 90, a gente tinha os nossos reajustes da categoria bancária eram reajustes abaixo da inflação, sequenciados. Nós tivemos vários anos seguidos de reajuste abaixo da inflação. E nesse ano, a FENABAN retomou essa proposta de reajuste abaixo da inflação com abono para compor o reajuste. E nós tínhamos que garantir que isso não se repetisse. Aliás, nós lutamos até o último momento para chegar na inflação, mas conseguimos garantir que no ano que vem a gente vai ter aumento real. E todas as verbas serão reajustadas também por esse reajuste, que é INPC mais 1% de aumento real. E nesse ano, que vocês já viram, que é os 8%, os 3.500 de abono, 15% no Vale Alimentação, 10% no Refeição, 10% no Auxílio Creche Babá. A gente conquistou também uma comissão, na verdade não é uma comissão, é um centro de realocação e de requalificação. Exatamente por conta das emissões que os bancos fizeram e têm feito, para que nós possamos acompanhar as regras, nós vamos estabelecer um grupo de trabalho que vai se reunir logo que a gente assinar essa convenção coletiva. Então, em linhas gerais, a gente está com acordo e mantendo tudo que a gente tinha na convenção coletiva e garantindo que nesses 2 anos está tudo que a gente tem na convenção coletiva passada, com aquilo que a gente acrescentou esse ano, que é a licença paternidade, por exemplo, também serão mantidos e corrigidos no ano que vem. Então, isso já é uma grande, no momento de crise política, tudo isso e econômica, ataque a direitos, isso é uma grande vitória e essa foi a avaliação unânime do Comando Nacional dos Bancários. Então, eu começo ouvindo aqui o doutor Crivelli, acho que é importante falar, Crivelli, sobre essa reajuste de 2 anos. A gente fala um pouco, assim, a gente tem experiências em outras categorias aqui no Brasil, mas fora do Brasil também é muito comum. Na Europa é muito comum acordos de um prazo maior, né? Exatamente. No Brasil nós temos algumas experiências, mas evidentemente não tem o tamanho e a importância política que tem a categoria dos bancários. Mas fora do Brasil é muito comum ter contrato coletivo de trabalho até 4 anos de vigência. O grande problema que as pessoas se assustam, e se assustam incorretamente, é que o nosso sistema ele é muito restritivo, ele restringe, ele dificulta ao máximo... Restringe a validade, né? Restringe a validade, restringe matérias que podem ser negociadas, sim, restringe o papel do sindicato, o direito de informação do sindicato na negociação coletiva. Nós temos um sistema muito restritivo. É verdade. E a luta, evoluir nessa e a luta histórica que a gente vem fazendo, os sindicatos bancários de São Paulo e os bancários da CUT em geral, a Confederação, são um exemplo de luta disso, que é garantir, inclusive, a vigência das normas coletivas para além
da vigência do... Esse é um detalhe, parece que pequeno, mas o que nós temos feito todos os anos, desde 1991? Entrega um pré-acordo onde a FENABAN se compromete que as normas irão vigir até a assinatura do novo instrumento. Por quê? Porque é uma luta antiga nossa de que as normas coletivas se incorporem aos contratos individuais. Então, portanto, quando nós chegamos a uma convenção em 2 anos, parece uma coisa assustadora, mas é uma reivindicação antiga. Claro, a ultratividade dos acordos, exatamente. É isso que você acabou de falar. A vigência de 2 anos a gente discute há bastante tempo. É uma discussão antiga. Então, nós, de certa maneira, somos presos ainda do modelo construído num regime autoritário e que a negociação coletiva tem um papel muito restrito, que o sindicato tem muita dificuldade de acessar informações, a luta do sindicato para ter informações sobre o desempenho das empresas é antiga e avançamos muito pouco nisso, mas temos avançado. E o que se faz fora do Brasil, nos regimes democráticos mais antigos e consolidados, é vigência maior, é mais informação para os sindicatos e os direitos permanecerem ao longo do tempo. Ou seja, se muda numa nova negociação para melhorar. Aqui não, negocia-se muito para manter, para não perder aquilo que conquistou. E agora então, é o momento que a gente está portanto, é um avanço. Defendendo os direitos também. Né? Esse é um avanço, olhando. Não, de fato, nós, se olharmos também por esse aspecto... O Brasil é desse jeito que você falou e desse jeito. Exatamente. Por conta disso, também é um avanço fazer não, evidentemente, pelo fato de nós termos um governo que aplica uma fórmula já antiga, aplicada no Brasil, de ajuste fiscal, que obriga todas as empresas estatais a trabalharem com expectativa de inflação futura, né? Então, jogar toda o preço, o custo da redução da inflação, da redução das despesas públicas na mão dos trabalhadores. Isso é a velha fórmula. Se nós conseguimos uma negociação em 2 anos, nós estamos quebrando a lógica que foi utilizada no governo Sarney, foi utilizado no governo Collor, no Fernando Henrique, durante 8 anos. Nós quebramos essa lógica. Agora, isso que você está falando, Crivella, eu queria até que o Dionísio e o João também falassem sobre isso, por conta do acordo coletivo, porque nós temos a CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho, mesa única, tudo que a gente negocia lá vale para todos os bancos, inclusive o Banco do Brasil e a Caixa, mas no acordo coletivo de trabalho tem várias coisas além da convenção coletiva. E isso que o Crivella falou, nós estamos num governo que está fazendo um ajuste fiscal rigoroso, profundo, e está tirando dos trabalhadores. A gente viu que 96% das estatais... 96% das estatais tiveram reajuste abaixo da inflação. Saiu no Valor Econômico essa matéria, saiu o Brasil 247 repercutiu. Então, nesse ponto de vista, é melhor ainda que a gente tenha um acordo de 2 anos na Caixa e no BB, né? A gente tem um exemplo objetivo do que o Eric está colocando na PLR social da Caixa. Uma conquista específica na Caixa Econômica Federal, que todo ano aparece como em ameaça. Então, são 4% do lucro líquido distribuído linearmente para os trabalhadores. Né? Isso. E todo ano a Caixa quer vir com novas regras para isso. A Caixa, no passado, teve sua PRX. Então, assinando esse contrato de 2 anos na Caixa, a gente está garantindo por 2 anos a PLR social na Caixa. Linear, seus 4% distribuído linearmente. Linear na regra que está hoje. É bom você falar, porque tem gente perguntando aí se a PLR também vale por 2 anos. Vale. Tanto a PLR geral da Convenção Coletiva, quanto as regras específicas nas ACTs, nos acordos coletivos de trabalho, tudo vale por 2 anos. Isso é importante, porque a gente está garantindo a PLR social, inclusive para o ano que vem também, na forma e na regra que está negociada agora. Você destacou uma das coisas que estão garantidas lá na CT, né, nesses 2 anos, todo o acordo. Eu queria que o João também falasse de algumas questões que foram negociadas esse ano aí no acordo do Banco do Brasil, que você acha que é importante destacar aqui, que está garantido nesses 2 anos. Como o Gil colocou da PLR, né, da social da Caixa, a gente também tem a garantia da nossa PLR, com a regra da FENABAN mais os 4% linear. Temos também uma coisa que o banco sempre quis tirar, que é a questão das 3 avaliações para descomissionamento. Né? Todo ano, numa negociação, o banco vem questionar essa questão, né? Porque ele quer ter o livre direito de descomissionar as pessoas da forma que ele quiser. Então, a gente teve uma conquista já em 2010 e mantivemos e ainda renovamos para 2 anos. Né? E teve uma coisa que a gente colocou, que foi importante nesse acordo, que é o módulo básico para o avançado. Né? Então, você faz uma capacitação, são 5 certificados, CPA 10, CPA 20, você muda de faixa salarial dentro do banco.
Então, a gente conseguiu ampliar isso, porque hoje o banco tinha restringido para um número Quer dizer, X. mesmo que você atinja todos os critérios, você não conseguia Não ser conseguia promovido subir. efetivamente porque tinha um limite De quantidade de vagas. quantidade de vagas Agora da- não, o da banco promoção. abriu e permite que ao longo desses 2 anos tenha muito mais pessoas do que os 795 Isso previstos. vale a partir de janeiro. De janeiro de e 2017. por toda a vigência do contrato. Isso. Muito bem, além de todas as cláusulas que estavam já asseguradas e negociadas. Isso, né? até teve uma coisa maldosa que aconteceu antes da nossa assembleia, né? Hum. Que muitos atendentes da central de atendimento me procuraram e falaram, não, João, caiu a trava de 1 ano para o atendente da central. Eu falei, não, tudo que estava no acordo anterior será renovado se a assembleia assim deliberar. Então foi renovado. Então rolou muitos Claro. os 5 dias de abono que o BB tem também. Você fala, acabou, não vai ter mais. Não, foi renovado. Então, Tudo vale. São né? os APIPs na Caixa. Tem muita gente perguntando, eu vou começar já com uma das perguntas que a gente recebeu durante todo o dia e está recebendo agora, incide imposto de renda sobre o abono? Sim, incide imposto de renda sobre o abono. Incide sobre PLR, só que a tributação é exclusiva. PLR anual, você vai ver quanto já recebemos em fevereiro, eles vão somar com o que vai receber agora e vai aplicar a tabela, que é uma tabela especial, porque a gente conseguiu uma faixa de isenção maior. Tem uma isenção maior na PLR, foi uma campanha que a gente fez aí no passado. Incide imposto de renda sobre abono também. Não incide INSS, mas incide imposto de renda. Então, você vai juntar com o teu salário e você vai ver a faixa salarial que você cai para ver quanto que você vai, depende do seu salário, para saber quanto que você vai pagar. Eu já vou pagar 27,5, não é assim o cálculo do imposto de renda. Vai somar com o teu salário e vai do mês, né? E vai calcular em que alíquota que você vai ser enquadrada. E o cálculo é a partir daquele, até R$ 1.903,98, por exemplo, você não paga nada, está isento. E a partir daí você entra, o cálculo é proporcional, tem as faixas. Portanto, não é pegar o seu salário total e dizer assim, isso aqui eu vou pagar 27,5 e aplicar sobre o total. Não é assim. Então, porque muita gente confunde como é que faz essa conta, esse cálculo do imposto de renda. Se você entrar no site da Receita Federal, você vai ver essa tabela e como é que você calcula. Bom, tem gente perguntando também como é que fica o Vale Cultura. E o Vale Cultura sumiu, vai continuar, não vai continuar? A questão é a seguinte, o Vale Cultura está estabelecido numa lei que prevê a isenção fiscal para aquele, dentro de tem uma regra de lucro, né? Dentro daquela faixa, daquele limite, você tem a isenção. Então, o que os bancos disseram? A lei só vale até dezembro de 2016. Precisa que o governo mande a renovação dessa lei para o Congresso Nacional, precisa que ela seja renovada. Se ela não for renovada, essa lei, ela não prevê, né, o Vale Cultura não tem previsão legal e, portanto, é salário, que é isso que as pessoas perguntam. A gente queria que os bancos continuassem pagando de qualquer forma, só que eles teriam que, como não tinha previsão legal e como não tinha também a isenção, eles estavam mais interessados na isenção, principalmente, né? Porque senão eles vão ter que pagar do banco. Eles dizem que está condicionado à renovação. Se o governo Temer renovar, eles vão renovar também. Se o governo Temer não renovar, não haverá renovação. Essa é a questão sobre o Vale Cultura. E tem gente que fala assim, porque o sindicato não pressiona, nós vamos pressionar. Agora, vocês têm que ajudar, porque a pressão de uma entidade só, a pressão de inúmeros trabalhadores tem um peso grande. Então, vocês precisam mandar e-mail para os seus deputados, senadores e falar, olha, renova o Vale Cultura. E precisa cobrar do governo também que renove o Vale Cultura. Agora, é um governo que está tirando direitos, né? Está tentando tirar direitos. Nós vamos ter que pressionar muito para poder conseguir renovar o Vale Cultura. Muito bem, vamos ver aqui. João, fala um pouco mais do acordo do Banco do Brasil. E, aliás, aproveitar aqui uma coisa, acho que vocês e o Dionísio também falarem sobre o assunto. Nós vamos assinar a Convenção Coletiva de Trabalho agora na quinta-feira, às 16 horas. E aí está todo mundo perguntando, estavam perguntando, né? A gente colocou lá no site, quando é que assina a Convenção Coletiva? Vai assinar na quinta. Aí agora é assim, quando é que assina o Banco do Brasil? Quando é que assina a Caixa? Porque a partir da assinatura é que a gente vai saber os pagamentos. Então, na Convenção Coletiva assinada na quinta, os bancos têm até 10 dias para pagar o abono e para pagar PLR.
Então, até o dia 24, eles colocaram esse limite, no máximo eles vão pagar. Tem banco que já está... A Caixa diz que se assinar até sexta, né, paga no dia 20. Se assinar até sexta, paga até dia 20, que é o pagamento desse mês, né? Mas já está garantido aí a Está assinatura garantido. da Dia Caixa, né? 13, no mesmo dia da assinatura, quinta-feira agora, Logo após, né? Logo após, 5 horas, 6 horas já está assinando. Muito bem, então a Caixa já estamos encaminhados. E o Banco do Brasil, João? O Banco do Brasil, a gente está cobrando, né, uma data deles, eles estão fazendo aquela... O pessoal acha que acaba a campanha, a gente não tem mais nada. Não, tem, a gente tem que analisar as cláusulas, ver certinho, para a gente poder assinar. Então, a gente está fazendo esse acompanhamento com o banco, para a gente marcar a data para fazer a assinatura, e o banco disse que, a partir do momento que assinou, no mesmo dia ele acaba pagando. Nos últimos anos vem sendo assim, né? Assinou, ele já Mas faz o estamos crédito. trabalhando também para Estamos assinar trabalhando. no mesmo dia Sim. que a Caixa e que a gente vai assinar a Convenção Coletiva de Trabalho. As pessoas estão perguntando, até 10 dias, ou seja, até o dia 24. Na verdade, até o dia 24 do 10, os bancos têm para pagar. Então, tem banco que está falando assim, ó, a Caixa assina dia 13, junto com a gente, junto com o acordo geral, com a convenção coletiva, e disse, já no dia da negociação, ela disse, se eu assinar até o dia 15, ela pagava no dia 20. Então, como nós vamos assinar no dia 13, ela vai pagar no dia 20. Então, a Caixa já está garantido o abono e a PLR e a antecipação lá da PLR no dia 20. Os outros bancos, eles têm até o dia 24 para pagar o abono e a antecipação da PLR. Nós vamos procurar banco a banco para saber a data direitinho com vocês. E o Banco do Brasil, João, normalmente quando assina, paga no mesmo dia a Paga no mesmo PLR, ou no máximo no dia seguinte. Será que tem dado virado à meia-noite, já tem crédito na conta dos bancários. Também é possível que o Banco do Brasil também mantenha Mantém essa regra, sim. essa regra, né? E o abono já aí até o dia 24. Isso. Então, nós vamos até amanhã, a gente deve confirmar essas informações do Banco do Brasil. A Caixa já está confirmada, né? Está confirmado da Então, Caixa. no Banco do Brasil, a gente confirma até amanhã, mais ou menos, acompanhem no site e vocês verão o resultado. Né? Ô, Crivelli, tem uma coisa que eu acho que você, como tem uma experiência grande na área trabalhista, acompanhou a nossa categoria já em várias negociações, nós estamos com 20, eu acho que é a 23ª convenção coletiva que a gente assina agora. Aliás, a gente está assinando a 24ª já também. A 23ª é a 24ª. Eu não conheço, eu não lembro, também acompanho várias categorias, não vejo, nunca vi uma categoria ter feito 31 dias de greve e ter conseguido conquistar o abono total dos dias. Acho que esse foi também uma grande vitória e tem a ver com a gente ter feito aí, assinado o acordo de 2016, a sua pergunta é muito oportuna. 2017. É muito oportuno, porque nós brigamos muito para tirarmos a Justiça do Trabalho da negociação coletiva. Exatamente. Vez ou outra alguém lembra a Justiça do Trabalho, mas se não for para o tribunal... Bom, tribunal, TST, esse é o detalhe, a nossa experiência se encerrou com a Justiça do Trabalho em 1991, aliás, sabe a decisão que os sindicatos adotaram. Na época, os dissídios eram estaduais, mas o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os demais bancos federais já eram federalizados em função de serem empresas de âmbito nacional. Acho que é interessante contar isso, porque passado 25 anos de não proposição de dissídio coletivo, hoje todas as empresas são nacionais, ou pelo menos os 6 maiores bancos, o que provavelmente jogaria um conflito para o TST. O que é que o TST tem feito? O TST não tem reposto, não tem permitido compensação do período integral de greve, então há uma perda, porque durante a greve há uma suspensão do contrato de trabalho, então a solução do pagamento tem que ser negociado. Você fala isso. Tem gente que acha que só porque a greve está na Constituição não pode nem descontar nem compensar. E não é verdade isso, né? Na verdade, a Constituição prevê, nos assegura o direito de se recusar, através de todo esse instrumento coletivo, que é a greve, de nos recusarmos a vender nossa força de trabalho, mas não assegura o pagamento se a gente se recusar. Mas veja, há uma lógica. Isso é fruto de negociação, né? As consequências da greve são negociadas, porque é da lógica, até da proteção, que o contrato seja suspenso, porque o empregador não pode praticar nenhum ato contra o empregado durante a greve. Claro, Né? Por isso que a suspensão é uma defesa importante. Ele não pode colocar fura-greve, ele não pode tomar atitudes administrativas contra o empregado, mas a suspensão interrompe o pagamento de salários. Então, por isso que a lei é clara e na maior parte do mundo é assim que funciona, você precisa negociar a solução disso.
E eu acho que Isso o é correlação de resultado... forças, né? absolutamente Que é um é o que resultado... aconteceu. E o que conseguiu-se esse ano é muito superior ao que se tem feito em todas as categorias. Pensar uma greve de 31 dias, onde ninguém vai perder nem nenhum pagar dia, nada. não vai perder um dia de trabalho, porque esse é o raciocínio. Portanto, o salário vai sair integral e não vai Claro. ter que repor nada disso, não Isso vai é um ter que ganho compensar. real, na verdade, né? Isso é uma grande conquista, não é pouco. Se pensar do ponto de vista dos anos anteriores, onde teve que se devolver alguma coisa, quer dizer, o que havia de conquista de reajuste, também parte do salário, no salário, do ponto de vista, se fizer um raciocínio decorrente disso, você está pagando o trabalho para ganhar aquele hora extra sem receber para poder obter o reajuste que foi obtido em anos anteriores. Então, 31 dias de greve, que consegue uma vigência de 2 anos, que permite a categoria ultrapassar todos os anos de desafio pela frente. Aumento real ano que vem. Aumento real ano que vem, com a composição bianual mantendo, evitando perdas. Isso é uma conquista enorme. E tem poucos casos no mundo, eu acho que de experiências recentes, porque os bancários brasileiros são a categoria mais, de bancários no mundo, é a categoria mais combativa que mais luta. Uma organização forte. Uma organização forte comparativamente até aos outros países. É verdade. Muito bem, a gente vai fazer um pequeno intervalo, já a gente continua. Pode mandar suas perguntas que a gente vai respondendo aqui. A TVB, a TV dos bancários, está com uma nova logomarca. Sua identidade visual foi cuidadosamente pensada dentro de conceitos de uma comunicação ágil, objetiva, responsável e cidadã. Mais moderna também está a nova vinheta, produzida nos padrões do universo online, anunciando conteúdos que possam ser compartilhados tanto via web quanto por aplicativos de smartphones. Mantendo as iniciais desde o início, a nova cara padroniza cores e tipografia e se estende também em todos os outros materiais utilizados pela TVB para levar informação a você bancário. Continue assistindo a Web TV dos Bancários. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe as notícias também no Facebook e no site do sindicato. Estamos de volta no Momento Bancário e tem aqui umas questões sobre o acordo coletivo de trabalho do Banco do Brasil. Eles perguntam o seguinte, João: vai ter demissões no Banco do Brasil devido à reestruturação? Não, o banco não pode fazer nenhuma demissão, a não ser em caso de negociado com sindicatos em termos como o PAI, né, que é o Programa de Aposentadoria Incentivada, ou o PDV. Em nenhum dos casos. O PAI pode ser que o banco faça, como já estava previsto em 2012, né, que eles tinham feito uma apresentação para nós, mas o PDV, está rolando boato no banco, são 18 mil que vão sair no PDV, que o banco quer fazer um PDV, isso não tem confirmação do banco, o banco não pode fazer a revelia. O sindicato não assina, né? Não assina também. De qualquer forma, ele não pode mandar as pessoas embora por causa da reestruturação. E eu acho, João, que é bom você falar que a reestruturação, os impactos de uma possível reestruturação, nós negociamos com o Banco do Brasil, até inclusive com a Caixa também, né, Dionísio? Nós temos lá o grupo de trabalho, vai ter várias mesas de negociações temáticas. Sim. E se tiver, nós falamos para o banco que queríamos discutir com eles os impactos disso na vida dos funcionários. A gente vai ter com o Banco do Brasil uma mesa temática, uma prevenção de conflitos. Nela a gente vai abordar a questão do bebê digital e as consequências disso para a vida do funcionário. A gente quer discutir isso é fundamental. Somente o pessoal das agências convencionais, né? A gente está discutindo qual é o futuro que vai ser para mim, qual é o futuro da minha empresa. Isso era um pouco a angústia das pessoas que saíram na greve, os gerentes que saíram em greve. Em termos de reestruturação, vamos ter também uma mesa específica para tratar. Nós vemos defendendo já há 2 anos o VCP Reestruturação, que garanta um tempo com a pessoa no salário. Agora conseguimos, neste acordo, garantir que a gente consiga realocar uma verba que veio com plano de função, que é a 226, né, que a gente chama... Isso, tem até uma pergunta aqui. Será mantida a verba 226, ajuste no plano de funções, na folha de pagamentos dos funcionários em caso de reestruturações? Sim, será mantido. Então, se houver reestruturação, a pessoa manterá isso num cargo que ele for, né? Então, pode ser um cargo de ascensão ou um cargo em downgrade, mas ele manterá essa verba, que é uma verba que faz muita diferença. E se ele optar por mantido por 2 anos, certo?
fica mantido para sempre até ele optar por uma ascensão profissional, ele fazer a opção de... Não, eu digo assim, não individualmente, mas coletivamente também, a previsão coletivamente, dessa sim. verba vai ficar mantida nesses 2 anos do de acordo, caso haja. E aí ele pergunta o seguinte, de novo, né, a gente até falou sobre isso, BB vai assinar e pagar no mesmo dia? O Banco do Brasil, nos últimos 2 anos, 3 anos, tem pago no mesmo dia que faz a assinatura. Até meia-noite é dia ainda, então ele... As pessoas estão faz o perguntando, crédito. Vale Cultura no Banco do Brasil. Gente, Vale Cultura a regra vale para todos os bancos. Se o governo renovar, está valendo e vai valer nos bancos. Se o governo não renovar, aí daí os bancos não vão pagar. E o Vale Cultura na Caixa Econômica Federal tem uma regra diferente. É diferente. Fala aí, Dionísio. A limitação é até 5 salários mínimos na FENABAN. É a lei. A lei, né? A lei fala disso. E para os bancários em geral, que a gente conquistou, né? Apesar da lei, nós conquistamos isso. É importante a gente marcar isso. E na Caixa Econômica é até 8 salários mínimos, né? Então abrange Mas também só espectro será maior pago de trabalhadores. se for renovado. E na a lei. negociação a Caixa deixou claro para a gente que mesmo que não tenha isenção, mas que se a lei continuar, eles garantirão o Vale Cultura. Porque aí é necessário que se renove a lei, porque senão vira verba salarial. Se não tiver uma previsão legal, mesmo que não tenha isenção, se não tiver uma previsão legal, vira verba salarial. Verba de natureza salarial. E, bom, então, aí tem uma pergunta que gostaria de maiores informações a respeito da nova cláusula da CT do Banco do Brasil. Aí essa aqui era do 226 que você acabou de falar. E tem uma pergunta aqui dos bancários do HSBC, que é o seguinte, o bancário do HSBC vai receber o abono? Vai sim, porque você já era bancário. Você estava no banco HSBC Brasil, não está condicionado a lucro o abono, portanto você vai receber. E aí pergunta, e como é que fica a PLR? A PLR ficou o seguinte, a gente fez uma negociação, a nossa confederação, nosso comando com o Bradesco teria que pagar, porque até dia 7 de outubro, é a HSBC Brasil com o CNPJ do HSBC Brasil, que não teve lucro. Então, portanto, até o dia 7 de outubro, ele não teria obrigação de pagar a PLR. A partir de outubro, todo mundo vira Bradesco, já, né? E, portanto, receberia em fevereiro só essa diferença de outubro, novembro e dezembro. Então, qual que é o acordo com o Bradesco? O Bradesco paga julho, pega o semestre todo, vai pagar a PLR, ele vai antecipar, ele pagaria só no ano que vem. A obrigação dele de pagar seria só em fevereiro, no ano que vem, que é quando ele paga a PLR de todo mundo. Então, o Bradesco concordou em antecipar essa PLR que os bancários do HSBC, depois de adquiridos pelo Bradesco, o banco adquirido pelo Bradesco, teriam direito a receber. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os 6 meses. Vocês vão receber a antecipação agora. Quer dizer, metade daquela do valor teriam direito a receber em fevereiro. Aí tem pessoal perguntando assim, demissão no HSBC. O problema da demissão é uma preocupação no Bradesco, no HSBC, no Itaú, no Santander, em todos os bancos privados. Então, é um acompanhamento. Como eu disse, a gente conquistou uma cláusula, que é um centro de realocação e de requalificação, onde nós vamos acompanhar tudo isso. Essas regras desse centro serão definidas aí no próximo período, né? Vai estar previsto na convenção coletiva que vai ter esse centro, nós vamos sentar para reunir para propor a FENABAN, junto com a FENABAN, para desenhar quais são as regras e vamos fazer esse acompanhamento junto com vocês. Bom, Dionísio, fala um pouquinho mais aí da CT da Caixa. Bom, que os você empregados da destaca aí na Caixa de São campanha? Paulo fizeram 32 dias de greve, né? A gente está no nosso 32º ano de organização dos empregados da Caixa. Tem uma série de conquistas que a gente fez ao longo da história, que fizeram com que os empregados da Caixa tivessem um parâmetro, diversas questões acima do restante da categoria. Diversas questões, outras abaixo, mas na sua grande parte acima. Isso devido a essa organização nacional. Os empregados da Caixa, em diversas questões, e aí, que o João estava citando no Banco do Brasil, por exemplo, a questão da trava de descomissionamento. Né? Em 2010, a gente conquistou a PLR social, mas não conquistamos a questão do descomissionamento. O descomissionamento hoje na Caixa, ele é feito de forma arbitrária, exclusivamente subjetiva no gestor
quem descomissiona. Então, a gente chama isso vulgarmente o poder da canetada do gestor, certo? Então, ele dá a canetada, você perdeu sua função e não está justificado em nada. Esse ano, a Caixa editou um normativo, o RH 184, que normativa institucionaliza isso que já era uma prática no banco. E agravou um pouco E essa agravou situação, e chamou né, da atenção para esse arbitrariedade. debate. Então, esse debate é um dos debates que a gente arrancou da Caixa de discutir os critérios de descomissionamento. Fora isso, a gente também tem consequência da 57 da CCT, que é discutir as metas. Isso é bom lembrar, isso aí está na Comissão Coletiva de Trabalho, todos os bancos têm que sentar com a Comissão de Empresa e tem que discutir as condições de trabalho, os impactos, a questão das metas, como que isso interfere a gestão, como você melhora as condições de trabalho. E mais duas questões bastante importantes. Uma é a questão dos caixas, né? A Caixa hoje tem 13.700 trabalhadores com a função de caixa. E a Caixa extinguiu essa função, quer dizer, nenhum mais empregado será designado para a função de caixa. Acontece que mantém os 13.700 e instituiu o caixa minuto. Então, o trabalhador vai ganhar por minuto. É um estilo de trabalho sob demanda, que o pessoal chama de uberização do trabalho. Então, só vai trabalhar quando precisar. Isso a gente é totalmente contra e abriu uma discussão para discutir essa questão dos caixas minutos. A Caixa alega que tem passivo trabalhista em cima da questão da quebra de caixa, que algumas bases sindicais entraram com a ação em cima de uma conquista antiga nossa, que foi passar de caixa, que era um caixa que recebia só a quebra de caixa, para uma função de caixa. E que não tem mais esse nome de quebra de caixa, e várias bases sindicais estão cobrando a quebra de caixa. Então, a gente colocou numa mesa para fazer essa negociação e resolver pelo fim do caixa minuto. Então, E por Dionísio, último, tem gente perguntando agora no Facebook. só mais uma questão que é da se a reestruturação. gente resolveu essa questão do RH 184. Acho que não te ouviu falar. É importante. Gente, não está suspenso, não está resolvido. O que está resolvido? Tem um grupo de trabalho que vai acontecer em dezembro, 30 dias? Vai de quando a quando? É importante colocar que assim, o RH 184 tem dois elementos. Uma É a extinção da função de caixa e o outro elemento é a questão do descomissionamento. Né? Certo. Então, Esse esses do dois descomissionamento, o grupo de trabalho tem 30 dias para arrumar uma solução. Isso. A partir da instalação dele vai ter 30 dias para arrumar uma Mas solução. ele tem data, ele tem que acontecer ainda esse ano. Ele tem que acontecer esse Ele ano. vai ser obrigatoriamente, vai acontecer. Qual é a questão que nós discutimos com a Caixa? Essa arbitrariedade, essa subjetividade no descomissionamento, onde uma coisa que você fala muito, né, Dionísio, a quebra de fidúcia, né? O banco vai lá e te descomissiona, te quebra de fidúcia, que quebrou a confiança, não é isso, Crivelli? É isso. Aí, o que é quebra de confiança? Você não atingiu uma meta, por que você não atingiu? Porque você não quis atingir, ou porque a meta é impossível, abusiva, o cliente não tinha cliente suficiente, a economia está mal, as pessoas não querem comprar aquele produto. Quer dizer, qual é a tua culpa nisso? Não tem culpa nisso. Então, e aí você não incorporava, você perdia a comissão, mas não podia incorporar. Ele te tirava a comissão. É isso que a RH 184 acabou normatizando, né, Dionísio? Instituindo, exatamente. E aí a pergunta é, e aí, vai... motivado, né? Esse grupo de trabalho vai resolver mesmo? Depende muito de todos nós, de vocês junto com a gente, lutando para que isso resolva. O que a Caixa, o que a gente disse para a Caixa? Se vocês deixarem dessa forma tão subjetiva, vocês vão sofrer um monte de processos judiciais, um monte de ações judiciais. E, portanto, não vai resolver o problema que vocês querem resolver. Então, nós precisamos, e aí foi aí que nós acabamos convencendo a Caixa de que tinha que sentar para negociar, porque a gente quer critério claro, objetivo, e a Caixa também quer. Senão ela vai sofrer ações judiciais. O trabalhador precisa de uma segurança para trabalhar, né, Givardinho? Não dá para ele trabalhar hoje com um salário e esperar que amanhã, por vontade do gestor, o salário dele reduza pela metade, né? Então, esse grupo de trabalho, que a gente, inclusive, pede para vocês ajudarem a construir esses critérios, está garantida a discussão do descomissionamento. Já no grupo de trabalho, na mesa temática que vai negociar as condições de trabalho, vai entrar o debate do Caixa, não é isso? Isso, não. O debate do Caixa a gente vai fazer numa mesa exclusiva para revisão do RH 184. Então, a gente vai ter uma mesa exclusivamente do grupo de trabalho. para discutir a revisão, ou seja, nós queremos o fim do Caixa Minuto. Isso vai entrar na discussão que a gente vai fazer. Além disso, a questão da reestruturação, que está suspensa, mas a Caixa está encaixando
na questão da realocação, da questão do acordo da CCT, ela vai fazer a versão da Caixa Econômica para os casos de reestruturação. Então, vai fazer uma discussão com o movimento sindical e apresentar para o movimento sindical os fatores da reestruturação antes dele acontecer. Porque a gente fica sabendo só depois e vai apagar incêndio. A gente né? sabe que tem áreas aqui em São Paulo, por exemplo, mas deve ter em outro lugar, que está com dias contados, ou estão falando que vai ser extinta. E como é que vai ficar a situação dos funcionários? O que vai acontecer? Isso é um pouco da preocupação nossa e de vocês, com certeza. Pior que isso, áreas como a SEAG, que é a Centralizadora Nacional de Habitação aqui em São Paulo, Habitação e Garantia, a Caixa deixou a porta aberta para que o gestor tirasse da cabeça dele o que ele faria. Então chama de remodelagem. Não é nem reestruturação, é remodelagem. Então ele decidiu, num dia, descomissionar 36 trabalhadores. E aí, questionando a Caixa não tinha resposta para dar para a gente. Só depois que o gestor foi se justificar que a Caixa tinha uma resposta para a gente. Então, esse tipo de coisa não vai poder acontecer sem comunicação e tratar com o movimento sindical. Certo, para que a gente possa, né, garantir os direitos dos trabalhadores, dos empregados. Estão perguntando aqui sobre o dia 7 na Caixa, o 32º dia da greve. Bom, a proposta de abono total dos dias da FENABAN, lá da mesa de negociação, que tem a Caixa e o BB também, era para as assembleias da quinta-feira. Portanto, até o 31º dia da greve está abonado. O 32º dia, a gente está tentando negociar com a Caixa. A Caixa quer descontar o dia. Nós não queremos que ela desconte. Nós queremos o abono, e a Caixa quer o desconto desse dia. Então, aí é uma negociação que nós estamos fazendo, ainda não está resolvida. E assim que tiver solução, a gente vai anunciar para vocês. Continuamos brigando para que a Caixa não desconte esse dia. É importante, Giovanni, colocar que a nossa campanha ela é nacional, né? Então, na maior parte das bases, teve 31 dias, mesmo na Caixa. Então, a maior parte dos empregados da Caixa voltaram no 31º. Né? Algumas bases, como é o caso de São Paulo, continuaram no 32º. Então, a gente está cobrando que abone também esse 32º dia de greve, por conta que foi uma decisão da categoria. Bom, João, tem gente perguntando aqui no Facebook que tem boatos de fechar a agência do banco, fechar agências, que o banco vai fechar agências. Você tem conhecimento de alguma coisa? Não, durante a greve chegou essa questão desse boato, né? Que aqui em São Paulo se fecharia a agência. Aliás, o banco está vivendo uma época de boato, tá, Giovanni? Sei. Estão falando fechamento de superintendência, de diretoria do banco, enfim, uma série de coisas aí que, a princípio, a gente está tratando como boato, porque oficialmente o banco não se posicionou. Em relação às agências, a gente tem uma preocupação futura, sim, que é essa modelagem digital, que não é só um Banco do Brasil, mas vem para a categoria como um todo, né? Então, a gente quer... Inclusive, João, a mesa temática, é bom falar que isso Sim, será debatido, né? na Vamos mesa- levar o debate, né? a gente vai cobrar isso porque a gente quer discutir o futuro das pessoas, né? Eu volto a repetir, muita gente que saiu de greve, a gerência média, que aqui em São Paulo foi exemplar na greve, não só saindo em greve, mas ajudando a convencer os colegas, a preocupação é o meu futuro, né? E o que vai ser da minha empresa? Se cada vez mais investir em tecnologia, o que vai acontecer comigo? Então, a gente quer levar muito a sério esse debate com o banco. Certo, muito bem. Só para reiterar que tinha perguntas aqui sobre o abono, a gente esclareceu que o abono tem tributação de imposto de renda, que o cálculo ele tem que ser pago, a gente assinando na quinta até o dia 24, até 10 dias após a assinatura, que tem a Caixa diz que paga no dia 20, o Banco do Brasil a gente está para confirmar o pagamento ainda, a assinatura, portanto, o pagamento do abono, mas o pagamento da PLR normalmente ele faz no mesmo dia da assinatura ou no dia seguinte. Portanto, seria o que se assinar na quinta ou sexta. A tributação do abono é do imposto de renda. As pessoas perguntaram também como é que é feito o cálculo. A incidência de imposto de renda na PLR? Sim, a incidência de imposto de renda na PLR, só que a tributação exclusiva você calcula só sobre a PLR que você recebeu naquele exercício, e não é do mês, é no exercício, é no ano. Tem uma tabela mais favorável, que foi uma isenção que a gente conquistou aí na negociação à época. Era o governo Dilma, né? Governo Dilma, foi. Bom, a incidência de imposto de renda no abono já respondi que há.
E as pessoas falam assim, receberei os dois, PLR e abono? Com certeza. Não sei de quem é que está falando, mas se você for bancário, está trabalhando em qualquer banco do sistema financeiro, seu banco teve lucro, você recebe PLR. Se você não recebe, se o seu banco não deu lucro, você recebe o abono de qualquer maneira. E se deu lucro, é o abono e a PLR. Então, depende aí como a gente não tem qual era o banco aqui da pessoa. Bom, nossa convenção coletiva, nós temos lá a previsão também de vários grupos de trabalho, grupos temáticos. Eu queria até que o Crivelli falasse sobre isso também, que eu acho que é uma experiência bem interessante, né, Crivelli, de mesas temáticas, grupos temáticos, negociação permanente. Com certeza. Essa é uma das reivindicações históricas, né, de negociação permanente. Como nós todo ano temos que correr atrás do reajuste salarial e de vários outros direitos que morrem com a vigência da convenção coletiva, uma reivindicação histórica, negociação permanente. Agora, as comissões que nós já temos há vários anos, elas, digamos, ficavam sempre espremidas porque tinham o primeiro semestre para funcionarem e o segundo semestre a campanha salarial. Então, esse ano nós teremos a experiência de poder investir muito mais na comissão que discute segurança, na comissão que discute igualdade no tratamento de gênero, enfim, e todas as outras comissões que existem e que deverão funcionar, nós teremos mais condições de funcionar e exigir da FENABAN, exigir dos bancos, um posicionamento sobre vários direitos que são desrespeitados, como esses, por exemplo, das metas, meta, publicidade, uma série de direitos que estão conquistados e que às vezes nós temos que brigar na justiça, nós temos vários processos. Agora temos que cobrar isso na mesa de negociação e temos um período extenso para isso. Muito bem. Falar nisso, né, nós vamos chegando no final, vamos aqui respondendo. Eu queria passar para o João para alguma coisa que ele queira adicionar aí na fala dele, mas que ele falasse de uma coisa que o Crivelli está lembrando aqui, que é da igualdade de oportunidades, que tem no Acordo do Banco do Brasil, que eu fiquei muito feliz de ver, que eu acho que é uma conquista importante para as mulheres. E, João, conta aí a novidade. Vamos pegar um pouquinho histórico. Nós fizemos, no ano passado, uma mesa de ascensão com o Banco do Brasil, onde se colocou o debate da falta de mulheres nos cargos gerenciais do banco e da direção do banco. Então, a gente questionou muito essa questão e agora veio um grupo de trabalho, que será a Igualdade e Oportunidade, onde haverá um acompanhamento e um compromisso do banco de preparar mulheres para ser gestora e assumir cada vez mais cargos na direção do banco. E, aliás, isso vai constar numa cláusula da ACT. Vai constar na cláusula da ACT e o acompanhamento será feito pelo movimento sindical. Mesa temática. Isso com dados muito passados bom, pelo banco. Parabéns. Fiquei muito feliz de ver isso. Eu só gostaria de complementar que, além das mulheres, nós temos proteção também para a discriminação de raça, de etnia e de orientação sexual também, que a Convenção Nacional dos Bancários é uma das maiores do Brasil em proteção, inclusive, a relação homoafetiva. É uma grande conquista. É verdade, inclusive. a gente conquistou a igualdade de direitos, né, para os casais homoafetivos, principalmente plano de saúde, que tinha um peso grande. Agora, no bebê, a gente vai ter uma cláusula no ACT das horas para acompanhamento de filho, de famílias monoparental ou de famílias homoafetivas, inclusive para acompanhar em consulta médica, reuniões escolares, psicológicas. Do casal poderá ter essas horas aí. Muito bom. Dionísio, queria que você fizesse suas considerações finais, alguma coisa que você esqueceu de falar. Bom, Giovanni, esse ano, nossa campanha teve como base a defesa da Caixa 100% pública, que nós mantemos, e por nenhum direito a menos. Nos anos 80, a gente brigou para ser bancário. Nos anos 90, tivemos uma grande luta dos empregados da Caixa em defesa da Caixa 100% pública, que quase foi privatizada em 2002. A gente passou por um processo, o Banco do Brasil também, no fim dos anos 90, de precarizar nossas relações de trabalho, inclusive com altos níveis de terceirização. Então, o embate que a gente vê hoje, e por isso essa questão do acordo de 2 anos, por mais que cause estranheza para o bancário, ele é uma conquista também para os empregados da Caixa, porque garante a assinatura que a gente demorou diversas greves para conquistar nos anos 80, garante que a gente vai estar assinando mesa única, né, com os bancários por 2 anos seguidos, durante um governo que, no mínimo, é bastante difícil, duvidoso a gente saber o que vai acontecer com as empresas públicas e estatais. Vocês falaram 96% dos trabalhadores tiveram um reajuste abaixo da inflação. Imposto pelo governo. Imposto pelo governo. Então, é muito importante esse debate. Uma questão colocada também das mesas temáticas, a importância que isso tem. A gente está vendo o atual governo retirando direitos
previdenciários e de auxílio-doença e auxílio para os trabalhadores, né? Então, a gente manter essa mesa temática de saúde na mesa geral, discutindo essas questões, para a gente é bastante importante. Tem direitos que a gente tem convencionados entre os bancários que não tem na lei. Então, isso é muito importante, a gente manter essas mesas temáticas e esses direitos conquistados. Porque o governo retirando, o próximo passo é o banqueiro querer pressionar para retirar também, né? Então, para os empregados da Caixa, defesa da Caixa 100% pública, nenhum direito a menos. Conseguimos por 2 anos. Parabéns para os empregados que fizeram a greve, que construíram a luta, mas tem muita luta pela frente, né? Principalmente em defesa da Caixa 100% pública, porque a gente está vendo aí a questão da Lotex, né? A venda... Também a grande imprensa defendendo tirar o FGTS a da Caixa e Raspadinha, mandar o para os bancos FGTS, privados. Que é um Caixa absurdo, Seguridade, né? diversos elementos da Caixa que podem sair, esvaziando a Caixa, no caso você falou do Fundo de Garantia, são 6 bi por ano para a Caixa Econômica Federal, que sem essa renda, sem essa tarifa, pode ficar muito difícil o trabalho da Caixa no dia a dia. E daí pode virar uma solução mais para frente. Da Caixa, né? Mais para frente a solução é vender a Caixa. Lembrando que o FGTS é uma fonte, é um fundo importante de financiamento da casa própria do trabalhador e que faz com que a taxa de juros seja mais baixa. Você vai olhar a diferença da taxa de juros na Caixa para um banco privado, às vezes tem diferença de 3 pontos percentuais. E é exatamente porque você tem um banco público com finalidade social, onde o nosso fundo de garantia ajuda a financiar a casa própria do trabalhador com juros mais baixos. Se vai para um banco privado, vai virar mercado e você vai perder ou financiar a sua casa própria. Ou você que tem um financiamento pelo fundo de garantia, com certeza pode ter... E o governo já está restringindo. É uma diferença, né? Muito bem, então tinha gente aqui perguntando se a data do acordo conta. Não, nesse caso não vai contar a data do acordo. A partir do dia... A gente assina no dia 13, conta a partir do dia seguinte. Mas muitos bancos vão pagar antes, outros bancos terão até o dia 24 para fazer o pagamento. Do abono, né? E da PLR, que até 10 dias também vale a mesma coisa. Bom, acompanha no site, tudo que a gente negociou, tudo que a gente já tem de direito está garantido, porque tem gente perguntando, e o abono assiduidade vale? Vale, continua valendo. Tudo que estava negociado e assegurado e tudo que foi conquistado a mais vai ser garantido nesses próximos 2 anos, vai ser corrigido, a PLR também será garantida e também será corrigida. Isso é importante. E para finalizar, eu queria falar aqui da importância da nossa campanha nacional, da nossa unidade nacional. É fundamental, foi importantíssimo para a gente para nós sairmos vitoriosos, o Comando Nacional, a unidade do Comando Nacional, a unidade dos bancários no Brasil inteiro, a luta que os bancários no Brasil inteiro fizeram, seguindo o calendário, acompanhando, respeitando as decisões das assembleias. Então, isso é fundamental, é o que faz a diferença aqui no caso da nossa categoria. E a gente vai, só com o nosso acordo, tem gente que não enxerga o montante, o valor, né, os valores, a importância que tem. Só com o nosso acordo, Crivelli, nós estamos colocando 12 bilhões, 118 milhões na economia ao longo de um ano. Só após a assinatura do acordo, o abono e a antecipação da PLR, são 1 bilhão e 700 milhões no que diz respeito ao abono, que vai entrar em até 10 dias após a assinatura. PLR são 2 bilhões e 127 milhões. Isso tem um impacto imenso na vida desses trabalhadores, na família dessas pessoas e também na economia no Brasil inteiro. Então, é um acordo que tem um peso, uma importância nacional e por isso que essa nossa luta é uma luta vitoriosa. Assim, a gente garantiu todos os nossos direitos, a gente tem aumento real garantido ano que vem, nesse momento de insegurança, instabilidade, ataque a direitos, dos empresários se juntando e querendo aprovar a lei da terceirização, dos empresários se juntando e querendo aumentar a jornada do trabalho. Então, e nós vamos parar de fazer a luta? De jeito nenhum, de forma alguma. Nós vamos lutar agora, vamos ter tempo para lutar, para garantir todos os direitos que nós já temos na CLT, na Constituição. Então, nós vamos lutar contra a reforma da Previdência que retire direitos, nós vamos lutar contra a terceirização no Congresso Nacional e a gente tem que acompanhar essa agenda nacional de luta das outras categorias e fazer a luta juntos, porque só a luta realmente, só a luta te garante e nenhum direito a menos. Esse tem que ser o nosso lema e nós convidamos vocês todos a continuarem seguindo essas lutas, acompanhando o sindicato e
e porque é assim que a gente vai continuar tendo os nossos direitos, porque senão a situação... eles estão querendo colocar uma conta para os trabalhadores pagarem. Nós não vamos pagar essa conta. Queria me despedir aqui, agradecendo a presença de todos vocês que estiveram aqui, fazendo esse MB, o doutor Crivelli, Dionísio e o João. E um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário.